Você é bom de negociação? Você está preparado? O que é negociação? Entender a negociação, preparar para estar pronto, né? Num contexto geral. Vamos relembrar um pouquinho. Vai passando aí, Dinato, só para a gente lembrar. Clientes são sempre mais exigentes, isso é fato. Hoje, a internet, né? A inteligência artificial já coloca os clientes quase num contexto de igualdade com a gente. Às vezes, tem cliente que sabe mais do que o corretor. E isso exige uma mudança no papel do corretor. O consumidor mudou, mas o corretor parece que não quer mudar. Então, senhores, temos que mudar, acompanha aí. Observação. A roda da venda já foi inventada, não vai inventar mais, falo sempre isso. Mas o que muda? As ferramentas, né? As tecnologias, e isso a gente tem que estar sempre antenado. Então, não dá para ficar parado, né? O que é negociação? Negociação é um processo de comunicação para chegar a um acordo. Negociação negociar as duas partes estar de acordo e firmar um contrato, né? Lembre-se que ao final da negociação você deve pegar o bloquinho, né, a proposta, a caneta, e o cliente tem que assinar. É o firme. Quem me conhece aqui em Goiânia, quando um executivo de contas ou um corretor traz para mim uma proposta, eu tenho muita dificuldade de ver uma proposta no rascunho. Eu gosto de ver a proposta escrita e, se possível, com o firme do cliente. Porque enquanto está só experimentando para ver se passa, não tem nada. Mas se o cliente assina, pode ser a pior das propostas, mas você já tem um início. Então, você começa a negociação. Então, você não deve começar a negociação antes do cliente dar valor e ter um firme, né? Assinar o contrato. Pode ir passando aí. 7 etapas que garantem o sucesso. Visão geral. Olha, as 7 etapas não são os 7 passos da venda. Os 7 passos da venda é mais complexo, mas esse é sucesso que garante as etapas aí da negociação. Estar bem preparado, saber fazer uma abertura, saber fazer uma sondagem, entender qual é o processo, poder apresentar essa negociação, tirar todos os esclarecimentos e finalizar o acompanhamento. Cada uma dessas etapas é essencial. Nós já falamos de algumas delas, estou só relembrando para você se situar. Importância das etapas. Conhecer e aplicar essas etapas com disciplina crucial. Pessoal, sejam profissionais. Existe no mundo uma máxima do mais ou menos. Não seja mais ou menos. Mais ou menos pai, mais ou menos marido, mais ou menos esposo, mais ou menos profissional, mais ou menos filho, mais ou menos amigo, mais ou menos corretor. Procure ser o mais profissional possível. Isso vai te fazer uma diferença na hora que você fechar um negócio. Pode passar. Falando da preparação estratégica, não sei se vocês lembram disso. Preparação. O que é preparação? Avaliar a sua postura, né? Prestar atenção. Você tem competência para estudar o cliente, entender o não verbal, né? Os níveis de impactos quando o cliente senta na sua... Você tem uma visão, assim, você está preparado para entender o não verbal, né? Lembrando, nós falamos na live passada que 55% do atendimento e do sucesso do seu atendimento está no não verbal, coisas que o cliente não te fala e que você tem que aprender a ver no corpo dele. A entonação de voz, a sua entonação de voz, significa 38% do sucesso. As palavras que você usa, se tem erro de português ou não, não importa, só 7%. Né? Outra coisa, preparação, cuidado com a aparência. Tem um cara, um pesquisador lá dos Estados Unidos, ele fez o seguinte, ele vestiu de camiseta e calça e em Nova York ficou de camiseta assim bem como se diz, à vontade, né? Então, de calça jeans, de camiseta, de tênis, e ele no centro de Nova York falando com as pessoas e entrando nas lojas, falando o seguinte, olha, eu perdi a minha carteira, não tenho dinheiro e eu queria que você me emprestasse $2, que é o valor que eu vou pegar o trem para voltar para minha casa.
e me dá seu telefone, eu te ligo para te devolver os $2 quando eu chegar em casa. Sabe quantos dólares ele conseguiu? Só $2. E aí ele se vestiu de terno, gravata, sapato social, bonitão, e fez o mesmo trajeto. Ó, a gente está sendo vigiado, hein? Você fica falando no celular aí, como diz. Agora os carros chineses também, né? Os carros chineses têm os aplicativos do carro chinês transmite todas as informações lá para as empresas, inclusive as suas informações. Mas esses são outros problemas. Então, o cara chegou lá em Nova York, vestiu de terno e gravata. Sabe o que aconteceu? Ele chegou em casa com $100 e poucos. Todo mundo que ele falou acreditou nele e emprestou o dinheiro para ele. Então, para falar para você que na sua preparação, aparência importa, tá? Aparência importa. Então, se der para você, não sei onde você está, mas, por exemplo, se você puder estar de camisa, uma manga longa com 2 dobras, homens, né? Uma calça sarja, um sapato mais despojado, não usar tênis, não usar chinelo, né? Não usar calça rasgada. E mulheres, né? Mulheres sempre... Eu falo que mulher é mais fácil. Mulher pode estar bem vestida, né? Sempre com a saia, tem aqueles tailleur, né? Que é um pouco meio uniforme, mas você pode economizar muito. Mas mulher gosta sempre de estar produzindo. E leg não, tá, gente? Mulheres, leg não. Leg é terrível, né? Pra você ir para academia, né? Até porque se ele tiver acompanhado da esposa e ela for ciumenta, você perde a venda. Então, leg não. Então, gosta de uma calça mais justa? Bota uma montaria, né? Bota uma calça mais de alfaiataria, sei lá. Mas cuidado com isso. Cuidado com o perfume, né? Falamos sobre isso também. Seja o mais neutro possível. Unha limpinha, lavadinha. Quem fuma, nada contra. Quer morrer, morre. Mas, cara, saiu, fumou, escovinha na mão, lava, escova, chupa um house, porque quem não fuma sente de longe, né? Cabelinho penteadinho, bonitinho. Roupas de acordo com a ocasião. Eu me visto de acordo com a ocasião. Gente, se eu vou para uma obra, se eu vou fazer um trabalho de campo, não dá para mim ir de blazer. Então, eu ponho uma camisa, uma camiseta da empresa, do produto e vou. Se eu estou no estande, se eu vou receber, às vezes o Tomás me liga, o Júnior, agora está em tal pessoa assim, ela representa tal empresa. Eu venho vestido de acordo com a pessoa que eu vou receber no escritório, às vezes eu estou de camiseta, gola careca, porque eu estou indo para o campo, e às vezes eu estou de camisa, manga longa, sapato social, etc. Então, você tem que se vestir de acordo com a ocasião. Isso é muito importante, né? Outra coisa, olha, preparação na negociação, antecipa. Se você tem o nome do cliente, vale até você dar uma pesquisada no Instagram, tá? Para saber quem que é o cliente, o que ele faz. Porque às vezes você está achando que o cliente é simples, o cara tem dinheiro, hein? Pensar positivamente, planeja, avalie o poder da decisão. Isso tudo é preparação. Preveja as possíveis objeções. Vamos falar mais para frente sobre objeção? Até preparei alguma coisa para vocês. Objeção. E aí, quando o cara fala para você, o cliente fala, essa área é muito pequena, não gostei, o elevador é muito pequeno, tem muita gente no prédio, são muitos apartamentos, a garagem é pequena, essa rua alaga, tem várias, né? Falei da última live, todo produto tem um pênalti. Eu nunca vendi um produto 100%. Às vezes não é importante para mim, mas para o cliente é importante. Estabelecer os benefícios. Você conhece os benefícios do seu produto? Para entrar numa negociação, você sabe até onde a construtora vai? Até onde você pode chegar? Conhece quanto que a realiza dá de desconto, prazo? Posso aumentar? Posso diminuir? Posso mexer na parcela intermediária? Posso mexer no fluxo do pós-chaves? Qual é o risco que a gente usa? Né? Então, a gente tem que manter a postura, observar o perfil do cliente. Deus deu uma boca
e 2 ouvidos, para você falar metade e ouvir mais. Presta atenção, cara. Fica focado na venda. Desliga o celular. Senão a Siri ainda fica atrapalhando você, né? Falamos dos preconceitos. Como a gente é preconceituoso, hein? Preconceito é ter um conceito antes de você... A pessoa entra lá na porta do stand, você já olha e já, né, estabelece um conceito sobre ela, né? Falando da questão de, como diz, ver o cliente entrando com a roupa mais simples ou não, se ele está calçado, se está de chinelo, de botina. Como dizia meu avô emprestava uns dinheirinhos de vez em quando. E, às vezes, as pessoas chegavam para negociar com ele. Se o cara tivesse sapato muito engraxado, ele não prestava, não. Mas se tivesse botina e a mão calejada, eu falava, esse é trabalhador, esse paga. Então, né, deixa de preconceito. Vamos conversar com o cliente primeiro para entender. Deixa o cliente falar. Deixa o cliente falar, não interrompa. Observe, anote. Eu sou sinestésico, eu tenho que prestar atenção e ainda tenho que anotar, né? Quebra o gelo com a conversa leve, né? Outra coisa que nós falamos foi a abertura. Você está de frente a frente com o cliente. Eu falo que a primeira impressão, sim, é a que fica. Se você tiver mal educado, for ríspido com o cliente, aquela impressão primeira é a que fica mesmo. E tirar essa primeira impressão, pessoal, é terrível, né? Consultor imobiliário está seguro, está confiante. No aperto de mão, você pode ganhar ou perder a venda. Se a pessoa for uma pessoa mais, como diz, delicada, você fazer um aperto de mão daquele que quebra os dedos, a pessoa vai se sentir ultrajada, né? Como diz, vai se sentir pressionada. Se você pega na mão mole de um cara, né, grandão, o cara fala, não, esse cara com essa mão mole aí, esse cara não sabe nada. Então, você tem que estudar o cliente, né? Cumprimento deve ser sincero, voz firme. Gente, isso acontece em frações de segundo, tá? Você vai atender um cliente e você não vai seguir esses passos que eu estou te falando em 2 horas. Isso acontece em segundos e minutos. Então, você tem que estar atento aí, né? Sensibilidade, aumentar a semelhança e diminuir as diferenças. Contei o caso da Eliane, né, que ela estava com a cliente muito difícil, mas que o gelo foi quebrado quando a cliente falou que tinha um gato. E a Eliane também, né, nossa gerente aqui, tinha um gato. E acabaram conversando sobre o gato e ficaram bem mais... diminuiu a diferença, estabeleceu o rapport, estabeleceu o vínculo e aconteceu a proposta. Presta atenção, seja observador, busque identificação com o cliente, né? Use palavras positivas. Eu acho, não sei, talvez, perdeu o Playboy. Não, eu creio que sim, é o melhor, nós somos os melhores, você tem diante de você um grande produto. São palavras que você tem que tirar. Não existe um não. Repare o tom de voz do seu cliente. Se o cliente é brutão, seja rústico. Se o cliente é mais sensível, fale mais devagar. Então, você... Tem um ditado que fala, em Roma como os romanos. Então, presta atenção no cliente para você estabelecer esse rapport com ele. Conduza a conversa e se posicione. Não gostei dessa área. Eu também não gostei, não. Não, eu gostei. Não, eu gostei. Quando? Você vai se posicionar, você tem que se posicionar. Inclusive, é uma questão de reversão, né? E vamos para a sondagem? Vamos perguntar? Se perguntar, você não sabe. Não é a pergunta da sondagem quando o cliente entra no stand, é a sondagem para fechar uma negociação. Às vezes você não fez uma pergunta lá e precisa fazer. Você não perguntou sobre a renda do cliente, então você na negociação vai ter que perguntar. Sugerir um plano. Comece de forma generalizada, use palavras positivas, foco. Tenha foco na negociação. Desliga o celular, preste atenção. Anota aí, anota. Tem corretor que pega um monte de papelzinho, anota e depois perde esse papelzinho. Pega um bloquinho organizado, vai anotando. Não intimide o cliente, né? Olha, Leandro, né? Seu cliente Leandro,
eu estou aqui para ajudá-lo, você a conquistar o sonho da casa própria. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Confie em mim, eu sou um corretor especializado, nós aqui da Realiza, né, atendemos vários clientes com inseguranças também. Isso você pode falar, se você sentir insegurança do cliente, você pode se reafirmar como especialista. Escutar e ter informações, né? Algumas informações. E o que mais? Se você não entender, não ache nada, pergunte de novo. Faz pergunta uma por vez, não como um interrogatório de polícia, né? Mas leve na sua conversa. Não entre na negociação antes de ter todos os itens bem estabelecidos com o cliente, né? Escute a verdade do cliente. Às vezes o cliente fala uma coisa para você numa objeção e, na verdade, essa objeção é mais embaixo, o buraco é mais embaixo, não é aquilo. Levar os detalhes em consideração. Eu tenho dificuldade. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade nos detalhes. Eu já quero ir logo fechando. E, às vezes, eu dou com os burros na água. Chego lá e perco uma venda por falta de detalhe. Talvez se eu tivesse atendido. Então, conselho que eu te dou, né? Na hora de apresentar, lembra que nós falamos dos canais sensoriais? Cliente visual. Sentiu que o cliente é visual? Apele para mostrar o decorado. Sentiu que o cliente é auditivo? Apele para o conjunto de sons ali do apartamento. Sentiu que o cliente é sinestésico, né? Leve ele para sentir, escrever, sentar, conversar, leva ele lá na churrasqueira e etc. E aí, isso foi o que a gente falou na live passada. Novidade, agora é novidade. Ainda continuando sobre a apresentação, mas eu não falei. Ter organização. Gente, na hora da negociação, antes de você entrar no preço, entre antes nos valores. Fale bem do seu produto e explique para o cliente quais os benefícios desse produto. Agregue valor. Valorize as propostas de atendimento personalizado e velocidade. Então, o senhor notou que nós estamos na melhor localização do Faisalville, né? Produto Goiânia? Por exemplo, Uberlândia tem o Parque de Sabiá. O senhor não entendeu que essa região é uma região que vai crescer muito? Nosso trânsito, né? Valorize. E, gente, mas para isso você tem que estudar o produto. Gestores de venda, façam testes com seus corretores. Chama eles para uma prova, né? Defenda um produto oral. Fala para mim aí qual é o produto, as características, os benefícios. Porque as características o cliente vê, né? Vê que é um porcelanato, vê que é um pé direito mais alto, vê que tem uma porta de correr, vê que nós estamos com um lazer completão, mas ele não sabe que tem um ponto de ônibus, uma avenida de trânsito, linha de ônibus, colégio perto, supermercado, farmácia. Isso é você que tem que colocar. Por quê? Porque quando você entrar no preço, o valor já superou o preço. O cliente já atribuiu o valor. Então, corretores, ficam atentos à negociação. É um dinheirão que vai entrar para você. Não trate a venda muito simplória. Trate como se fosse a última venda da sua vida. O que eu quero dizer é, importe com o cliente, se importe com aquela venda, se importe com os detalhes. Negociação é um negócio, é o fato principal. Dali você pode sair com um contrato assinado. Se o consultor imobiliário ficou em condições nada favoráveis, saiba retomar a negociação. Se você estiver perdendo na hora do cliente falar dos pênaltis, por exemplo, nós temos um produto aqui, que é o Life Residência, e ele está de frente um frigorífico, que é o JBS. E que a concorrente, nossa, a Verdinha, entregou a área porque um supervisor lá da sede deles veio aqui e falou: vocês ficaram loucos de fazer um produto de frente a esse frigorífico? O odor aqui é horrível. Tem sim, tem um odor. Na quinta-feira, o pessoal lava os currais e aí tem um cheiro forte. Mas é assim, quem mora na região já está acostumado. E então eles entregaram
né, devolveram, rescindiram o contrato da área e a Realiza fez. Gente, nós temos lá de 596 unidades, nós temos 19 em 2 anos. Então, lançamos um produto em 2024, em 2023 e em 2024. Então, olha só, se eu entendesse que isso fosse um pênalti e não conseguisse atribuir valor, nós não tínhamos vendido nada. Então, o nosso corretor sabe que esse produto tem valor ali na região. Então, todo produto tem um pênalti, e nós temos esse pênalti, e nós sabemos reverter. Nossos corretores hoje entendem que ali é um produto que provavelmente o frigorífico vai sair dali, porque hoje ele está cercado pela cidade. Não é promessa, mas pode ser que saia, né? E a cidade está crescendo, a própria cidade deve deixar uma unidade industrial ali, mas um pouco, já tirou muito, colocou muito filtro. Então, todo produto tem um pênalti. Agora, você está na fase, você conseguiu atribuir valor, você está em vantagem ou você está em desvantagem? Como é que está? Né? Que mais? Ótimo. Então, tipo assim, o que eu sempre falo aqui para os meus corretores, por eu conhecer alguns outros produtos e ainda ter acesso, conseguir, querendo ou não, vender para os meus corretores esse produto. Porque o que ele entrega aqui, é como até o Borella falou, para quem mora aqui na região já sabe que tem esse cheiro. Para quem vai morar ali também na frente do Passeio das Águas, sabe que tem cheiro. Para quem vai comprar ali também no Goiânia 2, tem esse cheiro. Quem vai comprar ali na FR da Goiás também tem a mesma coisa. Então, tipo assim, nós estamos entregando um produto, mesmo sendo faixa 2, de muita qualidade. Já entrega piscina climatizada, torre com 2 elevadores, sem falar no tamanho da varanda e o tamanho também do apartamento. Então, nós mostrando esse tipo de vantagens, tanto para os corretores comprar antes do cliente, fica muito melhor quando a gente vai oferecer para o cliente. O bom da gente também, como gestores, colocar eles aqui para vender para nós, tipo assim, ontem mesmo eu coloquei para minha corretora vender esse imóvel para mim. Ela ficou super nervosa e tal. Remara, é complicado. Eu falei assim, ó, é assim que você vai pegar amanhã. Que aí, olha, você sabendo. A mesma coisa que falei para eles, ó, você não está vendendo só um apartamento. Você está vendendo aqui 2 shopping próximo, uma avenida completa, um supermercado grande no quintal, literalmente, o atacadão é no quintal, um parque enorme. Então, tipo assim, quem está comprando ali agora, literalmente é uma mina de ouro, porque, querendo ou não, já estão dizendo ali que o Friboi vai sair, está na justiça e tal, e ali vai ampliar o parque. Então, assim, querendo ou não, quem compra hoje é literalmente uma mina de ouro. Então, se mostrarmos isso para o cliente, é muito vantajoso. Eu peguei no finalzinho, mas entendi aqui, Raimara. É verdade. Olha só, gente. Você não deve vender característica, vende os benefícios. O corretor tem que andar na região, dar uma chegada na região e entender. Tem conveniência, tem farmácia, tem banco. O que o cliente, para o cliente, hoje em dia as cidades estão muito grandes, evitar, né? Goiânia é uma cidade que já está bem setorizada. Tem bairros grandes que eu para ir no centro de Goiânia hoje, eu vou de ano em ano, nem vou mais, né? Você tem todo regionalizado. E para o cliente ele entender, se ele vai mudar de bairro, você que está apresentando um produto para ele, atribui valor entendendo esse processo, né? E fazer o corretor vender para você, treinar. Gente, treina. R com o seu gerente na mesa, não tem problema. R fazendo atividades de treinamento, né? Porque assim você vai ficar. Tem um negócio que é uma máxima que fala o seguinte: quanto mais eu treino, né, mais sortudo eu fico, né? Então, quanto mais sorte você vai ter. Legal? Obrigado, Raimara. O que você gostaria de analisar? Pergunte ao cliente antes de entrar na finalização, porque vai chegar a hora que você vai ter que entrar nessa negociação de preço, prazo, que dói, né? Mas se você tem em vantagem as características, as condições, e já anotou, já entendeu tudo que o cliente falou para você, é hora de você usar, né?
filme americano, né? Você tem direito a um advogado, tudo que você diz, você pode ficar calado, mas tudo que você disser, né, vai ser usado contra você. É agora que você vai usar. Na finalização, você vai usar todas as informações que o cliente. Mas o senhor me falou que se eu conseguisse uma parcela de R$ 800, o senhor fecharia comigo. A parcela está aí. O senhor me disse que queria um imóvel no último andar. O senhor me disse, é hora de você usar tudo, né? Então, usamos os canais sensoriais, organizamos as informações e fizemos a apresentação. Pode passar para frente. Antes da finalização, eu queria falar com você sobre objeções. Objeções tem uma grande diferença entre rejeição e objeção. Alguém sabe qual que é a diferença entre rejeição e objeção? Quando for rejeição, não adianta mudar. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Não moro além do 2º andar. Corretor, você entendeu o que é uma rejeição? Não, mas mora no 10º. Você nem vai ter problema. Vai ser lindo, tem elevador. Você vai chegar em casa, nem vai olhar pela janela. Ei, corretor, é uma rejeição. Rejeição. Ele não compra, não entra nessa vibe. Rejeitou. Olha, eu tenho superstição, não compro, não gosto do número, do final 3, ou gosto do número 3, ou gosto do número 8. Cara, aí você vai oferecer o número 8 para ele, final 8, é uma rejeição, o cara não gosta. Objeção é o que você pode mudar. Rejeição você não pode mudar. Então, muita atenção em identificar uma rejeição e uma objeção. Sobre tratamento de objeções, pode estar um pouquinho para frente. Olha só. Dúvidas em aproximação. Ouça atentamente. Trate as objeções como oportunidade de aproximação. Tem uma técnica que a gente faz, que eu gosto muito, e todo mundo que aprende a usar essa técnica, né, não tem problema em reverter a objeção. Primeira coisa, você tem que estar atento ao que o cliente falar. Primeira coisa que você não deve fazer, falar que o cliente não tem razão. E é normal a gente, em primeira mão, principalmente quando a gente defende muitas nossas opiniões, eu geralmente defendo, às vezes nem espero o cliente acabar de falar, eu já estou falando, porque eu tenho um raciocínio, eu já fico pensando o que vai acontecer lá na frente, então eu já vou atropelando. Mas não é assim não, aqui é bom, é um bairro bom, não é assim não. Então, deixe o cliente falar, escute. Então, técnica para reverter uma objeção. Olha só, escute e valide. Quando você escuta e fala, realmente, o senhor tem razão, vi que você é um cliente antenado, realmente o senhor está preocupado com uma coisa que também chama a atenção de outros clientes, né? Deixe o cliente terminar de falar sem interromper. Seja empático, demonstre que você compreende a dor dele e confirme a objeção. Realmente, o senhor tem razão. Então, essa técnica, cada um tem o seu jeito. Eu vejo corretores hoje que já aprenderam sobre isso e estão muito atentos à negociação. Agora, outra coisa. Pessoal, descubram qual é a verdadeira objeção. Porque, às vezes, o cara, né, você está pensando que ele está com objeção no preço e não é. Às vezes, não é o preço. Use perguntas abertas, né? Por exemplo, comparando o que você achou, o que você acha do nosso preço, o que especificamente você falar sobre o que você gostou ou não do produto. Outra coisa, quando o cliente fala, porra, não tenho tempo agora, não tenho tempo. Qual seria o prazo ideal que se pudéssemos, né, continuar essa conversa? Então, outra coisa, preciso pensar. Gente, a pior coisa que pode existir numa negociação é ela ser interrompida e você deixar o cliente ir embora no tal fato de eu preciso pensar. Eu preciso pensar. O que você faz quando você fala eu preciso pensar? Você deixa ele embora?
né? Quem acha que deve deixar o cliente embora? Então, essa reação do preciso pensar, tem que entrar uma pergunta direta, que é aquela, mas onde foi que o senhor tem dúvida? O que te impede de fechar esse negócio comigo agora? Essa frase eu gosto muito, né? Talvez eu possa te ajudar a esclarecer algum dado, algum item que não ficou claro. Qual seria esse item? O que te faz pensar? Por que não fechar agora? Por que não aproveitar as negociações? Então, a gente tem também a questão da técnica. Eu gosto muito da técnica da reafirmação, da repetição e da reversão. Então, é mais ou menos assim. Reafirme que você entendeu o cliente. Então, claro, seu Leandro, entendi. Vejo que o senhor está ligado. Realmente é uma preocupação que o senhor e alguns clientes mais ligados têm, né, com a questão do trânsito nessa rua. Mas veja bem, ao final da obra, né, nós vamos ter mudanças. Vejo que isso é importante. Então, primeiro, isso, pessoal, olha, presta atenção aqui. Isso é muito importante para o cliente não sair na porta sem deixar o contrato assinado com você. Isso é a parte mais importante de uma negociação. É a reversão das objeções. Se você é um corretor que é capaz de reverter, você é capaz de fechar qualquer negócio. Então, fique atento, reafirme, fale com o cliente que ele tem razão, realmente, né? E repita a afirmação dele. Vi que o senhor me disse que a área é uma área pequena, a área de serviço é pequena. O senhor tem razão. Realmente, não dá para a gente ter, né, num apartamento compacto, áreas de serviço muito grandes. Então, reafirme a preocupação dele. Repita. E depois você vai reverter. E essa reversão. Então, tá. Mostrei que estou ouvindo e que estou atento. Confirmei. Depois, isolei a objeção. Trouxe esse fato da objeção para a mesa aqui. Chamei a atenção dele sobre aquele fato da área ser pequena, do sol, da garagem ser apertada, de não ter garagem ou de ter uma garagem descoberta. Chamei a atenção. E agora eu vou reverter. Técnica de reversão. Então, vamos lá. Com o problema isolado, o cliente concordando, né, balançando a cabeça, dando sinais, você apresenta a solução. Então, para a reversão de uma objeção, você tem que ter uma solução. É onde que eu falo que o corretor tem que estudar tudo sobre o produto e tudo sobre a vizinhança e sobre as conveniências. Correto, Dinardo? Dinardo está falando pouco hoje. Está igual coruja, não fala nada, só presta atenção. Então, tá aqui, caladão, gente. Ele nem mostrou a cara dele aí. Você tá aí ou você tá... Ah, não, ele tá... Não, tá não, você tá com uma agência livre aqui. Nem sua foto não tá aí. Agora, ele tá aí, gente. Então, vamos reverter o problema, vamos oferecer para ele uma solução. Como fazer? Né? Como fazer? Exemplos de reversão. Sobre preço. Eu até fiz um exemplo aqui para a gente falar exatamente sobre o Minha Casa Minha Vida. Então, eu concordo que o investimento inicial, né, tá alto, mas exatamente por isso nossos clientes têm acesso a um plano de parcelamento. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho entrada, eu estou apertado esse ano. Então, você vai concordar com ele e vai, no final, oferecer o plano realiza, né? Até o pagamento, né? Da entrada, o parcelamento da entrada, o sinal de R$500, que mais? Uma parcela no bolso dele. Então, no entanto, você que vai oferecer a solução. Então, ok. Vou concordar com ele, vou isolar o fato e vou oferecer uma solução. Eu tenho um exemplo bem bacana aqui do Minha Casa Minha Vida que eu selecionei para vocês. Vamos lá. O cliente está animado com o imóvel, mas hesita ao ver o valor total da entrada.
Imagina um produto Minha Casa Minha Vida, faixa 2, que vai dar uma entrada aí de 25%, 30% do imóvel nosso aqui, 250 mil. Então, se você colocar aí, ele tem que pagar em torno de 70 mil. Para ele que ganha R$ 2.400, R$ 2.800, e aí? Ele vai ficar preocupado. Mas por isso que a gente tem a questão da divisão. Então, cliente, primeira coisa, gostei muito do apartamento, mas entenda que essa entrada que você me passou, corretor, está muito pesada. Eu não tenho dinheiro disponível agora. É muito alto para mim. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Ah, eu não tenho dinheiro. Às vezes tem e fala que não tem. Então, o que você vai fazer nessa hora? É um exemplo bem simples, mas que vai ajudar você. Acolha com preocupação para acalmar o cliente. Acolha a preocupação para acalmar o cliente. O que você vai falar? Não, eu entendo perfeitamente a sua preocupação com o valor. Realmente, né, é um produto que tem uma entrada significativa, mas eu acredito que você está atento a isso, e eu vejo que você é um cliente que está preocupado realmente em andar com suas contas em dias, né, não fazer compromisso que você não pode pagar, né? Eu sei que você está preocupado com a sua organização financeira, mas a gente entende que essa preocupação a gente pode reverter. Legal? Fala aí, Dinari. Pessoal, e uma observação muito importante, tá? Espera o cliente ter a objeção com vocês para vocês apresentarem as possibilidades para ele, tá? Eu vejo muito acontecer aqui, por exemplo, nós fazemos reuniões de gestores, aí o Borella vai e tem reunião com o Tomás, né, que todos os gestores das regionais têm isso, e aí eles vão e pegam as condições do mês. Então, a gente tem um empreendimento aqui, a gente tem um parcelamento do valor de entrada, a gente tem um desconto de 20 ou 30 mil em cima do valor final do produto e tudo mais. Aí a gente vai lá e passa isso para o corretor. Fala, corretor, esse mês nós temos essas são as condições de negociação do produto. O corretor vai para o cliente na mesa, aí apresenta o imóvel, tá tudo bonitinho, apresenta o decorado, vai lá na obra, e senta na mesa com ele, vai fazer o fluxo. Aí ele vai e coloca lá o valor de entrada. Valor de entrada, sei lá, 25 mil reais. Ele nem espera o cliente reclamar. Ele já chega, olha, o valor de entrada é 25 mil reais, mas a gente parcela isso aqui, tá? Pessoal, evita gastar as fichas de vocês antes da hora. Espera o cliente questionar com você. Então, espera o cliente falar para você que o valor está alto, que está acima da condição que ele tem, para depois você oferecer. E também não chega oferecendo. Não fala assim, o cliente virou para você e falou, o valor está alto. Aí você fala, mas a gente parcela em 3. Não fale dessa forma. Vira para o cliente e fala, tá, qual é a condição que seria aceitável para você, entendeu? Evita, eu vejo muito corretor fazendo isso por ansiedade, com medo de perder a venda, e você acaba gastando todas as cartas que você tem. Às vezes o cliente até tem a entrada, ele só está ali dando aquela chorada, porque assim, da mesma forma que a gente está estudando negociação, objeção e tudo mais, pode ser que o cliente tenha visto lá do lado dele, ele pode estar usando uma técnica dele também, que ele aprendeu via algum lugar, e falou, eu vou usar isso aqui com o vendedor para ver se eu consigo a melhor condição, tá? Então, assim, você tratar as objeções é importante, você entender essas limitações do cliente é importante, mas cuidado na hora de você dar a possibilidade de mais. Espera o cliente realmente pedir aquilo, tá? Não fica entregando o ouro antes da hora, não, pessoal. Respire fundo antes de entrar numa negociação, pessoal. Então, olha lá. Primeiro passo da reversão da objeção. Reafirmação, validação e empatia. Vamos validar a preocupação do cliente, vamos mostrar empatia, que o cliente realmente está preocupado e que você está preocupado com a preocupação dele. Ok? Então, falei, olha, não se preocupe, nós vamos achar uma forma de você, né, conquistar o seu primeiro imóvel. Segundo passo, repetição. Então, eu reafirmei, eu validei, eu tive empatia. Agora eu vou isolar, vou trazer, vou entender se essa objeção é uma objeção separada e tentar identificar e isolar. Então, vamos lá. Confirme que a entrada é o único fator de bloqueio e isola o problema. Então, pergunta para ele. Então, seu Leandro,
a única coisa que te preocupa é a entrada? Tem mais alguma preocupação? Senão você vai gastar seus cartuchos todos ali, e vai ficar, né, sem bala depois para negociar. Então, é hora de você perguntar para ele. Somente isso te preocupa, né? Confirme que a entrada é o único fator de bloqueio, que isola o problema. Então, vamos lá para o que a gente sugere, né? O que essa técnica sugere? Repita e isole o problema. Se eu te ajudar a resolver a questão da entrada de uma forma que caiba no seu bolso, como a possibilidade de parcelar o FGTS, parcelamento, usar o FGTS, parcelar em menos vezes e mais vezes. O que é isso? Se eu conseguir, o senhor ficaria com a unidade? Então, é o que o Ednardo falou. Agora é a hora de você mostrar para ele que você tem condição de ajudar. Porque se você demonstrar todas as suas armas, você perdeu, né? Podemos seguir com o seu sonho da casa própria? Então, se eu conseguir melhorar o parcelamento da sua entrada, o senhor ficaria? Estaria mais próximo? Então, eu isolei o problema. Importante aqui, o que o Ednardo falou gente, o cliente não sabe que você tem. Então, você vai falar na hora certa. Porque se você falar que tem, já entregando todas as nossas condições, os descontos, os parcelamentos, o cliente vai falar, bom, isso é normal, né? Então, agora eu quero mais. Porque tem cliente que sempre quer mais. Sempre quer mais uma coisa. E se você não tiver essa coisa, ele não vai fechar com você, achando que você é muito, como diz, fechado, né? Não consegue, não tem abertura para... Não quer negociar, não quer ajudar. Então, aí você vai esperar o cliente falar, realmente, sim, se você resolver o meu problema da entrada, eu fico com a unidade. Aí, então, você vai na negociação e vai na reversão. Então, primeira coisa, o que eu fiz? Eu reafirmei, né? Eu validei, eu fiz empatia, eu conversei com o cliente, eu entendi. Ele está seguro que eu também estou seguro com a preocupação dele. Eu me preocupo com ele. Segundo, repeti, isolei a objeção, confirmei que a objeção é aquela mesmo, que ele não tem entrada, né? Porque de repente ele fala, mas eu até vendo minha moto. Opa, já melhorou um pouquinho. E agora você vai reverter. Reversão é a solução. Qual a solução que você vai apresentar para o seu cliente? Agora que ele confirmou, né? Então vamos usar o quê? O programa Minha Casa Minha Vida, né? Que é juro mais baixo, parcela mais baixa, condições de subsídio e condições de usar o FGTS. Então, você vai dizer para ele, ótimo, exatamente por isso que nós temos aqui para você um parcelamento com o programa Minha Casa Minha Vida. Você pode, né, conseguir uma entrada menor, né, com o subsídio do governo. Né? Você tem filhos menores, tem dependentes, como é que é? Vamos fazer, então, a sua... vamos fazer aqui uma simulação onde você, né, onde nós vamos estudar uma forma para que você possa, né, dividir essa entrada e facilitar. Então, vamos usar... Você tem FGTS? Vamos usar. O cliente não sabe disso. Existe uma máxima que fala o seguinte: corretor, é perigoso a gente sair gastando e ganhando dinheiro, gastando dinheiro que a gente ainda não ganhou. Sabe por quê? A gente lida com milhões. É 240 mil, 50 mil, 60 mil, o produto é 200 mil, o VGV do produto é 30 milhões, não sei o que mais e tal. Então, a gente fica no meio de muito dinheiro, a gente acha que o cliente também está nessa mesma vibe. Você está acostumado a vender imóvel, mas o cliente está comprando o primeiro imóvel dele. Então, cuidado para você não achar que o cliente sabe. O cliente não sabe, tá? Ele não sabe que pode usar o FGTS, ele não sabe que ele pode ter uma taxa subsidiada, ele não sabe que pode ter um subsídio do governo, ele não sabe. Então, você também vai usar isso a seu favor. Parcelar o restante da entrada, quantas vezes, né? Então, usar os benefícios do FGTS, eu estou colocando bem genérico, porque tem corretor que está iniciando com a gente, e depois, por exemplo, objeções de bairro, de sol, de área de lazer,
são outras objeções, mas esse é, como diz, o cliente está preocupado com a parcela que ele pode pagar. Isso é a preocupação de 90% dos clientes, ele não tem 200 mil, 50 mil, 60 mil na mão. Ele precisa parcelar essa entrada para que ele consiga, no final de 2, 3 anos, conquistar a casa própria dele. Legal? Então, beleza. Com o tempo, você vai conseguir a sua casa. É o que você vai dizer para ele. Vamos lá? Eu reafirmei, eu repeti, isolei e depois eu reverti. Reversão é a solução. Então, tenha várias soluções. Qual a solução que você vai oferecer para o cliente quando você tem uma área de serviço pequena? Não vai ter jeito de você mudar o projeto, então você tem que convencê-lo. Como que você vai mudar o cliente, né, reverter uma objeção de um cemitério, né, na sala dele, na varanda? São suposições, mas que podem acontecer. Legal, pessoal? Convertida, passado todas as objeções, vamos para a finalização? Palavra positiva, é hora de você entrar com aquela velha máxima. O senhor prefere o final par ou o final ímpar? O senhor prefere andares mais altos ou andares mais baixos? O senhor prefere a entrada à vista ou parcelada? O senhor prefere a entrada por Pix ou por boleto? Né? Isso são as perguntas indutivas para você levar ao fim. E é hora de você, já na mesa, colher os documentos e fazer a simulação. E já sair dali com o contrato assinado. E acompanhar essa avaliação depois que o contrato está rodando. Né? Após concluir a negociação, acompanhe se os documentos estão corretos, se está rodando o contrato, que hora que ele vai assinar. Né? Então, avaliação, se possível, pegue um novo feedback, se ele gostou de você, se ele gostou da negociação. Né? Então, nessa unidade, nessa live, nessas duas últimas, a última e nessa, falando sobre negociação, você tem que aprender a lidar com tipos de clientes. Né? Falamos disso, lembra? Zangado, né? Cliente medroso, falador, sabe tudo. Isso foi o que eu lembrei. Acho que são 11 tipos. Né? Então, você tem que ser camaleão para aprender a lidar com esse tipo de cliente. Então, aprendemos um pouco sobre introdução à negociação. Você pode, né? Eu citei um livro, né, que chama Técnicas de Persuasão, que parece que são técnicas do FBI. As Armas da Persuasão. Muito bacana também. Então, comece a ler, porque vai deixar você em vantagem numa negociação. Etapas da negociação: preparação, abertura, fechamento, sondagem, como é que você pode entrar? Aprendam isso. E como consultor imobiliário, deve lidar com os clientes e suas objeções. Gente, objeção é o X da questão. Se você é um cara que sabe lidar com objeção, você vai conduzir o seu cliente para a assinatura. Agora, se é o primeiro não que o cliente falar para você não tiver argumento, é melhor você tomar o Frontal, o Rivotril e ir para debaixo da coberta chorar. Muita gente faz isso, né? O primeiro não, corre para debaixo da coberta, toma um Frontal e vai dormir. Não, você tem que aprender a rejeitar, a reverter todas as objeções. E não são poucas não, hein? Eu falei só de preço, mas tem preço, local, posição do sol, posição da garagem. O cliente gosta do apartamento, da unidade, mas a garagem é horrível. E só tem aquela unidade. E aí? Você vai deixar o cara ir embora? Né? Então, pessoal, cada um de nós tem que prestar atenção nessa questão de objeção. Por isso que eu deixei os últimos minutos para falar somente sobre objeção. Olha, revise os pontos, todos os discursos, evitar mal-entendidos, reforce, pergunte, né? Detecte sinais de aceitação, presta atenção se o casal está ok. Palavras como, nossa, adorei a cozinha, adorei a churrasqueira, gostei da área de lazer. São palavras, né, e sinais de aceitação. E você tem que conduzir o cliente à decisão. Entra no negócio, afirme, pergunte, leve o cliente.
seja impositivo, faça a afirmação do tipo: você está fazendo um ótimo negócio, essa construtora é de confiança, nossos produtos são entregues no prazo, né? É um produto que serve para você, pelo que você me falou, a parcela cabe no seu bolso, né? O senhor já está aprovado na Caixa. Uma condição de aprovação na Caixa é realmente um destaque, nem todos os brasileiros conseguem essa aprovação, você é privilegiado. Então, conduzir a decisão é botar a cara no negócio. Não é só o cliente que decide a compra, você também ajuda o cliente a decidir a compra. Legal? Pode finalizar. O que mais? No pós-venda, né? Acompanhe, construa, não deixe seu cliente, depois que o cliente assina, pelo amor de Deus, não abandone ele não, faz uma corrente de indicação, construir um relacionamento duradouro, indica várias outras vendas. Legal? Mais alguma coisa? Conclusão, próxima etapa, recapitulando todas as etapas. O conhecimento é o primeiro passo para o sucesso. Gente, não dá para entrar numa negociação já como perdedor. Você é um cara que estuda o produto? Você tem costume de ler o manual do corretor? Não é? Você tem costume de ver o book? Né? O memorial descritivo. Você entende, você visita a obra, você tira foto, você pergunta. Se você não faz isso, está perdendo, você já sai em desvantagem. Eu vejo alguns corretores aqui que vão na obra, né? Às vezes não tem nem um tijolo fincado lá ainda, e o corretor está lá colocando um drone, avisando onde é, mostrando para o cliente, fazendo um passeio de drone na região, mostrando os pontos, mostrando conveniência. Você é isso, você é um corretor que está preocupado, ou você só está esperando o lead, né? Até mesmo quando você espera o lead, esse cliente vai te perguntar alguma coisa e você tem que saber como fazer. Legal? E te vejo no pódio. Lembrem, você é o único que resolve o problema de vendas no Brasil. Eu amo vocês. Até a próxima.